Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Você que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que professa ser um cristão e que tem a Bíblia como fundamento da sua fé, como regra de vida. Convido a você a meditar em São Mateus, capítulo 24. Porque Jesus aparece ali, trazendo uma advertência e ao mesmo tempo fazendo um apelo para você e para mim. O capítulo 24 de São Mateus fala dos últimos acontecimentos que irão ocorrer nesta terra antes da sua volta gloriosa. Jesus veio, pagou o preço do resgate para que eu e você tivéssemos o privilégio de ingressar como membros do seu reino. E para isso ele nos deu a liberdade de viver sem a condenação do pecado, porque Jesus tomou sobre si. Mas falando dos últimos dias que antecede a sua volta e o começo do reino de Cristo em glória e poder, em que ele terá que destruir esse planeta e fazer um novo céu e uma nova terra, para que haja justiça, para que haja louvor, para que haja saúde, vida em abundância, harmonia e felicidade. Ele começa no capítulo 24, a partir do versículo 3, respondendo à pergunta dos apóstolos. Ele diz: cuidado para que não seja enganado. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus começa falando do tempo do fim, dizendo que a possibilidade do engano seria terrível. Homens astutos, presunçosos, egoístas, avarentos, cheios de si, iriam usar a palavra, usar o evangelho, usar a igreja, para proclamar a si mesmo, e arrastando milhares, através do engano e da mentira. E ali Jesus anuncia a pregação do evangelho por todo mundo, para que as pessoas pudessem se converter, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas aqui no livro de Timóteo, no capítulo 4, ele faz uma advertência séria. Ele diz assim, capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Paramos aqui. Jesus está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, contra os nossos desejos, contra a prostituição, contra a sensualidade, contra a glutonaria. Não. A nossa luta é contra uma potestade, contra um governo que se estabeleceu aqui neste mundo com a entrada do pecado. E ele escravizou os nossos pais. Ele hipnotiza, ele faz encantamentos fascinantes e arrasta milhares e milhões para a morte eterna. Jesus diz que
Os demônios operam milagres, sinais e prodígios para enganar. Milagre é bom? É. Cura é bom? É. Sucesso em carreiras, dons de oratórias, sinais é bom? É. Mas não é salvação. Em São Mateus capítulo 7, Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos no dia do juízo vão dizer: Senhor, mas eu pregava em teu nome. Em teu nome eu expulsava demônios, fazia milagres. E Jesus disse: eu não conheço vocês, porque vocês não se libertaram do pecado. Permaneceram na iniquidade, se deleitaram na iniquidade, na transgressão da minha lei. Ou seja, o Evangelho é poder. Poder que liberta. Poder que cura. E se o Evangelho que você aceitou, se o Jesus que você aceitou não liberta você da tentação do pecado, você continua caindo e não consegue se firmar na lei de Deus. Então, corra, saia, procure se encontrar com Jesus. Porque dizer Senhor, Senhor, porque pregar o Evangelho, ser um bom orador, fazer curas, sinais e prodígios, isso não é prova de que você tem o verdadeiro Jesus. Porque o verdadeiro Jesus liberta, o verdadeiro Jesus transforma pessoas corruptas, pessoas más, pessoas tiranas, pessoas cruéis, pessoas egoístas, pessoas presunçosas são transformadas. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas se eu continuo orgulhoso, cheio de si, vaidoso, não consigo perdoar quem me ofende, continuo o coração cheio de ódio, então eu não me encontrei com Jesus. Eu preciso me encontrar com o verdadeiro Jesus, que veio nos libertar do pecado. Jesus veio nos libertar do pecado que escraviza. Se eu ainda estou escravo a algum pecado, se tem algum pecado em mim que eu não estou vencendo, eu preciso correr agora a Jesus. É o que eu vou fazer, eu vou correr a Jesus. Eu preciso vencer, eu preciso me libertar. Esse é o propósito, é o plano de Deus. Esse é o Evangelho que liberta o homem do pecado. Misericórdia. E o pior são as teorias, as ideologias. Aqui Jesus está dizendo que os espíritos enganadores iriam nos enganar com teorias, com ideologias que fascinam, mas destrói a alma, destrói a pureza, destrói a santidade, destrói a alma. São doutrinas de demônio, disse Jesus. Em Tessalonicenses, Paulo diz: o filho do pecado, o homem da perdição, opera para enganar, para fazer com que a gente cultue, adore mais o homem do que a Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele disse: assim diz o Senhor, assim está escrito. Então Jesus está fazendo um apelo a você, está chamando a você.